Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Enfim, não vamos perder mais tempo, vamos pro capítulo. Eu não quebrei, como eu já falei, eu já vi aquela primeira página por causa da divulgação e eu sei do spoiler que o Shanks não consegue salvar o Harold. Capa maravilhosa, muito bonita com esse desenho. Eu não sei quem foi que desenhou isso aqui assim, mas muito bonita. Então, One Piece tá na capa, mas é basicamente todos os mangás da Jump. Isso acontece sempre nas edições de final do ano. Embora a gente já esteja na 4 e 5 do ano que vem, né? Porque aqui são do ano fiscal, por isso que é de 2026, né? A edição dupla de 4 e 5. Por que é dupla? Porque ela abrange 2 semanas e não porque ela tem o dobro de páginas. Beleza? Enfim, como eu gosto sempre de mostrar, essa é a toque da Shonen Jump, o sumário da revista, que mostra o ranking de votação das obras. One Piece não foi ranqueado porque foi em primeiro. Desculpa, porque a capa ainda é colorida. Em primeiro ficou Madonna Oichi, Semu-An, essa obra tá muito alta, tô ficando até impressionado com ela. Depois Witch Watch, Ono Hako, Akane Banashi, Sakamoto Days, Jujutsu Kaisen Module, essa série relevante. Todas essas outras são relevantes, vão ser canceladas e ninguém se importa, foda-se. Tá? Só existe a palavra de Deus, vamos. Capítulo 1169 de One Piece. Senhyaku Rokuju Kiwa. Ikoku mo Hayaku Shinanakute wa. Eu preciso morrer o mais rápido possível. Então ele tá falando do Harold, é isso? Perfeito. Então, aqui tem One Piece Mini Magazine, Legend Next. Tem uma revista pequena de One Piece aqui. Na Shonen Jump deve estar acompanhando alguma coisa. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Talvez tenha depois, enfim. Essa página aqui já foi da divulgação, né? Tenho certeza que vocês já viram. E aqui tá falando 14 anos atrás, no Reino do Sol em Elbaf, né? É isso? Yokai. É o Reino do Sol, o Mundo do Sol, que é onde fica a Casa do Gaban, né? Gaban no Ie, Casa do Gaban. Loja Senchou ni Musuko ga iru no ka. Então o Capitão Roger teve um filho? Doyara Sorashi Gap ni Atena Soiteta. Então ele tá falando, parece que sim, acho que sim. Foi o que o Garp me contou quando eu encontrei. Aí ele tá falando assim: Yoku iki nobitana Kaigun no Tekara. Ele tá falando. É impressionante que esses filhos tenham sobrevivido, mesmo com a Marinha procurando. Ele tá falando do que aconteceu com a Aruji, né? Que ela manteve o Ace no ventre durante muito mais tempo do que era possível. Ela morreu por conta disso. E isso é uma referência ao deus do sol na mitologia japonesa, que ele também ficou no ventre da mãe mais tempo do que deveria e ele, ao nascer, a matou, a queimando, entendeu? Basicamente ele queimou a chama da vida dela, né? Ela morreu. Essa é a referência do Ace, né? Então, e aí o rato safado tá falando: Ahsoka, já, ore no toto mitena mondana. Fala assim: entendi, então, ele é como meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo? Significa que o rato safado não chegou a tempo de salvar o seu irmão mais novo. Não é agenda, é um fato. Ele deixou o irmão morrer. Hoje vai ser bom? Hoje vai ser bom. Sempre é bom. A questão é: por que o Ace chegou atrasado? É simples. Ou ele é bucho e lerdo, ou ele não se importa. Por quê? Ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia sim. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque o bando do Shanks é famoso por ter informações sobre os outros bandos. Se vocês checarem o capítulo 1079, eu sei, porque eu comentei isso essa semana lá no Twitter, vocês vão ver que o bando do Shanks é famoso por ter informações sobre os outros Yonkous. Ele tinha informação sobre o Teach, ele tinha informação sobre o Kid, ele tinha informação sobre o Luffy. Tanto ele tinha que ele foi pra Wano, não foi? Então vocês acham mesmo que ele não tinha informações sobre o bando do Barba Branca? Estranho, não é mesmo? Muito estranho. Shanks, você foi brigar no Twitter e tomou spoiler, não foi? Foi exatamente isso. E eu me dei o trabalho de fazer aquilo que vocês não fazem. Ler. Se vocês foram ver o bando do Barba Branca, White Bird Pirates, na One Piece Wikia, em inglês mesmo, vocês vão ver que tem uma coisa muito interessante nos membros do bando do Barba Branca. E que o Oda, com 100% de certeza, se deu o trabalho de fazer isso. Vamos dar uma olhada nos
comandantes de divisão, que são obviamente os mais importantes, e depois a gente vai ver todos os outros, vocês vão ver uma coisa muito interessante. O Marco, o Ace, o Josie, o Tati, o Vista, o Blamenco, Hakil, Namur, Blenheim, Curiel, King Dev, Haruta, Atmos, Speediru, Fossa, Izou e o Oden. Deixa eu terminar de carregar porque é muita página. Perfeito. O que vocês acham que esses personagens não têm em comum, obviamente? Embora 2 deles tenham. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Knowledge King. Não, o Rexfy falou, Rob, não é à toa que o Oda fez esse desenho do Shanks, o Knowledge King. Perfeito, muito bem, exatamente. Os 3 estarem mortos. Roberto, você viu que o Bug, o quê? O Bug e Barba Negra têm as mesmas bandanas? Calma aí, eles têm. Primeiramente, todos são buchas, sem dúvida alguma. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Marco. Prestem atenção, senão vocês não entenderem. O Marco veio da Grand Line. Então, o Shanks não se importa com ele. Embora ele tenha convidado o Marco para entrar no bando dele. Por que o Shanks convidou o Marco para entrar no bando dele? Porque o Marco tem uma Akuma no Mi muito, muito roubada. Muito roubada. Ai, porque ela é uma Zuma mítica? Não. Ai, porque ele tem a capacidade de curar? Não. Por que o Shanks convidou o Marco e somente o Marco para entrar no bando dele? Vocês vão começar a entender por que eu chamo ele de rato. Porque ele é capaz de voar. Exatamente. Porque ele pode voar, né? Beleza, a gente vai deixar o Ace aqui. O Jozo, porque a gente sabe de onde o Ace veio. O Ace veio do East Blue, não é isso mesmo? Ele veio desculpa, ele nasceu no South Blue, né? Mas tudo bem. A gente deixa ele aqui. Vocês vão entender por quê. O Jozo veio do West Blue, do mesmo lugar que o Shanks. Não nos interessa. Roberto, por que não nos interessa? Vocês vão entender. O Tati, de onde ele veio? Do North Blue. Também não nos interessa. O Vista, de onde foi que ele veio? Ele veio do North Blue. Também não nos interessa. O Blamengo, de onde foi que ele veio? Ele veio do South Blue. Também não nos interessa. O Hakuyo, ele veio de onde? Do South Blue. Também não nos interessa. O Namur, ele é um homem-peixe? Grand Line. Então provavelmente foi da Ilha dos Homens-Peixes. Não nos interessa. O Blenheim, de onde ele veio? Da Grand Line. Não nos interessa. O Curiel, de onde ele veio? Da Grand Line. Também não nos interessa. O King Jill, de onde ele veio? Não nos interessa. O Haruta, de onde ele veio? Do South Blue. Não nos interessa. O Atmos, de onde ele veio? Do West Blue. Não nos interessa. O Speed Zero, ele veio do East Blue. Esse nos interessa. Vamos deixar ele aqui. Fossa, ele veio do North Blue, não nos interessa. O Izou, todo mundo sabe que ele veio de Wano, não nos interessa. E o Oden também veio de Wano, também nos interessa. Então, de todos os membros do bando do Barba Branca, só 2 personagens, e apenas 2, poderiam ter vindo do East Blue. Um que literalmente foi criado lá, embora não tenha nascido lá. E esse outro, que diferentemente do Ace, não tem D no nome. O único membro do bando do Barba Branca que tem D no nome fora o Teach, que nunca foi comandante de divisão e a idade não bate, é o Ace. Então, com 1.000.000% de certeza, o Shanks sabia. Ele sabia. Ele queria matar o Barba Branca. E daí? Mas ninguém falou que ele queria matar o Barba Branca. Quem foi que falou isso? Eu nunca falei isso, que ele queria matar o Barba Branca. Não. Muito pelo contrário. O que eu falei foi que o Shanks, embora tenha dito que o Ace era mais novo, que era o irmão mais novo dele, ele não se importou de chegar a tempo, ou pelo menos não chegou a tempo, das duas uma, de novo. Ou ele chegou atrasado, porque ele é bucha, e isso é comprovadamente bucha, porque ele chegou atrasado em relação ao Luffy e perdeu o braço, que a gente sabe que foi proposital, ele chegou atrasado em relação ao Ace, que ele morreu, e ele chegou atrasado em relação ao Harold. Então, ou ele é bucha, ou é deliberado. Deliberado. Ed, eu vou esperar. Vou esperar. Quando voltar, vocês me falam. Quando voltar, vocês me falam. Acabou? Perfeito. Falei do Kaido. Enfim, ele falou do Kaido porque o Kaido queria se aproveitar da treta. É simples. Foi de mangá que ele foi pro Novo Mundo para o avanço do Kaido, porque o Kaido queria matar o Barba Branca. Não importa. Não importa.
Ele chegou logo depois. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ele teria salvado. A questão é só deixar o sub, perfeito. Deixa o sub aí que você não vai ter ad. O que você acha do mastro do navio do Shanks? Pareceu o bichão lá do Moral segurando o sol? Ah, loucura. Quando o Luffy dizer que o Shanks é seu pai de consideração, como você se sentirá? Ele nunca falou isso. Na verdade, ele falou que quer superar o Shanks. Né? Como o Oda já falou que o Shanks é tão importante quanto o Luffy pra obra, e o Luffy é o protagonista, o Shanks é o quê? Mas enfim, continuando. Se o Shanks está dizendo agora que o Ace é como se fosse o irmão mais novo dele, ele chegou atrasado, significa que ou ele é bucha, porque ele sempre chega atrasado, ou ele não se importava. E por que ele não se importava? Porque o mais importante pra ele não era o Ace. O mais importante pra ele era a pessoa pra quem ele queria dar a fruta. E eu concordo com essa teoria de que eu acho que o Shanks queria dar a fruta pro Ace. Mas como o Ace não comeu e quem comeu foi o irmão mais novo do Ace, ele não estava se importando com o Ace, ele estava se importando com a fruta! Sim. Eu li uma frase e não li o resto? Do quê? Do que você está falando? Depois que o Luffy comeu minha fruta, tinha que se considerar que o Ace não era o novo Joy Boy. Sim. Ele ficou um ano lá, pô. Um ano aonde? Um ano aonde? Um ano aonde? Tô esperando. Eu quero entender o que vocês estão falando. Esperar o quê de um dragão celestial? As pessoas se esquecem isso. O Shanks é um Tenryubito. Ok? Enfim. Como eu disse, cuidado. Vocês estão mamando o Shanks por conta de power scaling. Todas as vezes em que ele fez alguma coisa na obra, ele fez em benefício próprio. Vocês acham que não? Sim, ele fez. Sim, ele fez. E por que ele foi pra Wano, por exemplo? Ele foi pra Wano porque ele sabia que o Luffy estava cansado. E que um almirante estava indo pra lá. E ele não podia se arriscar a perder a fruta. Roger acha que o Ace era a criança prometida. Shanks só cumpriu a missão de dar a fruta dele, mas o destino era outro, exato. Por quê? Porque a Akuma no Mi do Luffy é uma Zoan e elas têm vontade própria. Exatamente, por causa de power scaling. Ele foi pra divulgar o filme da filha? A agenda de Shanks vai aumentar ainda mais no final do capítulo, não me dê spoilers. Enfim, continuemos. Aí ele tá falando assim. Tashikani, omae to Bug wa oretachi no musuko dakara na. Sim, realmente, é como se você e o Bug fossem nossos filhos. Você e o Bug são nossos filhos. Loja Senshou no chi wo hite. Então, como ele carrega o sangue do Capitão Roger, já Jisedai no Kaizoku wa soitsu kana. Então, talvez ele seja o Rei dos Piratas da próxima geração. Sheshu Janendazu. Sabia que isso não é hereditário? Isso não passa de pai para filho? Kitai sareta mono wa igai to tenka o toranemon da. O título não passa de pai para filho, mas as pessoas em quem a gente deposita mais expectativas nem sempre alcançam esse patamar, né? Eles chegam no ponto mais alto. Então o Gaban tá falando que aqueles que as pessoas mais esperam que vão ser o Rei dos Piratas não vão se tornar, talvez seja uma referência ao Bug. E eu tô falando tem muito tempo que o Bug vai se tornar Rei dos Piratas. Porque percebam, o Luffy nunca disse que vai ser o próximo Rei dos Piratas, ele disse que vai ser o Rei dos Piratas. Da mesma forma que o Naruto falou que ia se tornar o Hokage, mas ele nunca se falou que ia se tornar o próximo Hokage. Tanto é que ele não é. Não é mesmo? Enfim, é impossível o Luffy não ser o Rei dos Piratas, vou deixar bem claro. Da mesma forma que é impossível que o Bug não se torne. Então, na minha opinião, eu acho que o Bug vai se tornar primeiro. E depois o Luffy. Eu acho que é isso. Mas não necessariamente nessa ordem. Pode ser um e depois o outro. Eu acho que isso vai acontecer. Enfim. Sonohou ga sekai wa omoshirote hanashi o wa. Então ele tá falando, é isso que deixa o mundo interessante. Beleza? Beleza. Vambora. Daqui pra frente eu não sei. Ippo no unmei no Erubafar Sojo. Então ele tá falando assim. Enquanto isso, no predestinado, fatídico Castelo Orst, Elbaf. Do Gahahaha. Aqui tem a
A risada do... Esse painel a gente já viu, né? O Loki pulando de onde ele tava, provavelmente a prisão onde ele tava ficava num reino mais elevado e ele pulou pra onde fica o Castelo Roche, né? Ele tá falando, Loki. Loki hoje ga Kanokijo Nasaretai. Então tá falando que o príncipe... Não, o príncipe Loki voltou pro castelo, né? Jerusalém também está aqui. Aqui tá falando, né? Ou no Hiroma Hiroguchi. Então, enquanto isso, na sala do trono, Naze kono koto Koko-sama, por que você fez isso, majestade? Koitsu wa anta no yutori kusari de shibaroto. Ele tá falando assim, mas ele foi apenas lhe prender com corrente como o senhor mandou. E aí o Harold tá falando, Naze rei wo kita ore wa naze ga karada ga ugo ita. Ele tá falando, por que eu cortei esse soldado? Porque o meu corpo se moveu sozinho. Aitsu no meirei no tame, pra cumprir a ordem dele. O Aitsu tá com as bolinhas aqui, né? Jamasuru mono wa kesu no ka. Kesu no ka. Foi pra cumprir as ordens deles, pra pagar qualquer um que tente atrapalhar. Kesu, apagar, né? E é fantástico como o Oda faz isso, porque vocês já devem ter reparado, eu já mencionei isso algumas vezes, que toda vez que o governo mundial quer acabar com um detrator, um inimigo, ou alguém que pesquisa pelo século perdido, ou que procura saber sobre Imo, essa pessoa é apagada, seja da história ou literalmente. Nesse caso, é metaforicamente. Ele tá falando que apagar a consciência do Harold, da mesma forma que eles apagaram a consciência do Kuma. Foda, né? Como eu já falei, tudo em One Piece é literal e metafórico ao mesmo tempo. Enfim. Senshi no Gundam wo Soshikiseo. Use toda a tua força para criar um exército de guerreiros. E aqui. Meirei ni sakaranenai. Ele tá falando, eu não posso desobedecer as ordens dele. Ore no kangai mo kawaru no ka. Aitsu no meirei ni yote. Então ele tá falando, as ordens dele podem mudar até o que eu penso. E aí aqui tá tá batendo o coração dele, é um som de batida de coração. E aqui o símbolo do contrato que ele tem, né? Que é um demônio, literalmente. Achei foda isso aqui, né? Korekara Isho, pelo resto da minha vida. Konosaki ore ga ikiteru kagiri kono kuni wa ore ga akasateiko kono karadai yo yugai da. Então acabar assim, enquanto eu estiver vivo a situação só vai piorar. A situação do país, né? A situação do país. Yugai, meu corpo se tornou algo perigoso. É isso aqui que vocês mais gostam, né? Nos mangás. Fala e fundo branco, né? Os fãs de Bleach surtaram com isso daqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Muda da te, muda ni narunda. Foi inútil. Tudo que eu fiz foi inútil. Muda. 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 É uma referência a Jojo? Não. Oreno Senyon né? No Jinsei 140 Ishishi. Nós não tínhamos a idade do Harold. Dava pra gente ter uma certa ideia, mas agora nós temos a idade precisa. 144 anos. A questão, senhores, por que o Harold tem 144 anos ou 144? Esse número é importante? Muito importante. E tem tudo a ver com o nome do capítulo. Rexfai, você que sabe japonês, o que significa Ishi, Shi? Porque um é I, que vem de I, né? O de Ichi. 4 é Shi e o outro 4 é Shi. Me diga a importância, eu lhe direi, mas eu quero ver se alguém sabe. Porque eu já expliquei algumas vezes o que significa Ishi em japonês. Ishi, vocês sabem o que é. Porque 1 vezes 4 mais 4 é 16. Não, calma aí. Não.
Calma aí. Aí é loucura. Tem a ver com Goroase, mas é muito mais simples. Até uma criança entenderia esse. Roberto, você acha que o Shanks vai aparecer mais nesse cap? Vai, porque eu já tomei spoiler. Ishii é força? Não. E não é Ishii com CH, é Ishii com S. A vontade da morte! Exatamente, Rexfy. 144 é Ishii. E Ishii significa vontade, determinação. Ishii é morte. Então é a vontade de morrer. Inacreditável. Roberto, você está forçando. Eu provo. Porque em japonês é ichi. Tá? I. 4 em japonês é shi. 4. Não esse aqui, né? O 4 do Yon. Morte. Mas não é esse aqui. É o 4, tá? Ishi significa morte. Então é ishi, shi. Ishi significa vontade. Vontade, determinação. Ishi significa morte. Que é literalmente a vontade de morrer. Inacreditável. Inacreditável. Harold tem 48 anos em idade humana. Perfeito. Ele é um homem de meia idade, como eu. Porque eu também já vou pra casa dos 40, embora ele já vá pra 50. Oda é maluco, não tem condições pra um absoluto cinema. Pois é. Alguém falou isso pra vocês? Eu duvido. Mas enfim, continuamos. Omae-sama watashi o korose. É, omae-tachi, não é omae-sama. Omae-tachi é watashi o korose. Então vocês me matem. Erbafo doreni sareta animaru. Então ele tá falando que... tá falando pra ele... Ele falou assim, me matem. Não vou deixar que o Baf se torne escrava, né? Seja escravizada. Ele fala, Isoge, subeteo no torareru maeni. Ele fala assim, rápido, antes que eu esteja completamente dominado. Ele fala, Kokuo Nanio, aqui ó, eu tô aqui, tá? Kokuo Nanio, Vossa Majestade, o que você tá fazendo? Oi, Oyaji Kai. Ele fala assim, ei velho, eu vou... O Loki tá falando, provavelmente ia falar que voltou, né? Gachá. E aí foi a cena que ele veio, só que de outra perspectiva, né? Nani atendai omaera, o que vocês estão fazendo? Harold, e eu já falo Harold. Nante kotoda. Ele fala assim, mas que coisa. Antoni Fujimi, eu sou realmente imortal. Kaifuku shiteiku. E aí ele tá falando, eu consigo sentir que eu tô me regenerando. Yamero, não. Ele fala assim, parem. Ele tá falando assim, não. Nigero maitachi. Ele fala assim, fujam. Uau, e o Harold é forte pra caralho, porque a gente sabe que ele bateu de frente com o Rox. Roberto, isso é Power Scale? Não, isso foi mostrado na obra, porque eles literalmente se enfrentaram e o Rox não conseguiu derrotá-lo com a mesma facilidade que ele derrotou o Garland, por exemplo. Não é Power Scale, é só o que é mostrado na obra. Beleza? Power Scale é o que vocês tiram do cu da cabeça de vocês. Isso aqui é coisa da obra, tá? Doshtarashineru Tasketekure. Ele fala assim, como eu vou morrer assim? Socorro. Caralho, o cara não pode nem morrer. A opressão de Imo e o controle que ele exerce nas pessoas e no mundo inteiro é tão gigantesco que ele não permite nem que as pessoas morram. Ele controla como as pessoas nascem, como elas vivem, como elas morrem. Caralho, o cara é brabo mesmo. O Imo é um baita vilão. Tsumari, aí mudou pra casa do Gabão de novo. Tsumari, Oreto Harudo wa Seichiniru Ontai to yobareru yatsu. Ele tá falando que sabe, então o Shanks sabe sobre Imo. Então ele fala assim, pra resumir, o Harad e eu fizemos o contrato... Não. Aqui, ele tá falando que é a Musundeiro. Aqui ele tá falando... É porque japonês é língua passiva, né? Então aqui ele tá falando que ele e o Harold na Terra Sagrada... Por aquele que eles chamam de Ontai, que é grande mestre, alguma coisa do tipo, fizeram um contrato mais raso, de mais baixo nível, né? Kono Senkai Keiaku dake demo, mas com esse contrato do mar raso, Yatsu no Nouryoku Kennai dewa Sagarena Kudaru. Olha como isso daqui é importante. Ele tá falando que dentro
da área do poder dele, nós não podemos nos opor. Mas prestem atenção qual foi o termo que o Shanks usou para poder. Ele falou Nouryoku. Nouryoku, Hexfire, para quem sabe japonês, é o termo usado para qual tipo de poder? Isso é muito importante. Akuma no Mi, exatamente. Exatamente. Então, com 100% de certeza, o poder de Imo é o poder de uma Akuma no Mi. Porque o Shanks está falando Nouryoku. Sim. Olha como é importante. Então é por isso que quando as pessoas traduzem a Nouryoku poder, está certo? Mais ou menos. Chikara poder está certo? Mais ou menos. É preciso levar em consideração o contexto. Os contratos são os de apertar da fruta? Não sei. Tu vai confiar no rato? Muito boa. Eu acho que ele está falando pro Gaban e ele não tem motivo para mentir pro Gaban. Acho. Mas sim. E o range da fruta no contrato raso é Mary Joyce toda? Eu não sei. É dentro da área de... Eu acho que é perto, né? Ele tá falando isso, né? Dentro da área do poder dele. Qual é a área do poder dele? Enfim. Dakara oretachi wa seishi kara hanareta toki ni skoshi hanashitari shiteta. Então ele tá falando que só conseguiu conversar um pouco quando eles se afastaram da Terceira Guerra, Mary Joyce, né? Yappari sou daro. Akagami Kaizoku Dan Dayona. Ele fala assim, então é daqui. Então eu tinha razão, você era um membro dos Piratas do Ruivo. Então é isso que ele tá falando. Ele tá dizendo que naquela cena, quando o Harold viu o Shanks, ele falou assim, eu já vi você antes. Então é disso que ele tá falando, legal. Harold wa Kami no Kishida ni naretachi eru bafo kameikoku ni shite mochiru te yorokonde ta kedo. Ele tá falando assim, o Harold ficaria feliz se ele pudesse tornar um Cavaleiro de Deus. Porque assim o Buffy ia se tornar membro do governo mundial. Ele tá falando que o Harold faria isso de bom grado. Ele aceitaria sem pestanejar. Sore wa kono ue no keiyako musubute koto o imi suru. Então ele tá falando que, mas para isso ele precisa fazer um contrato mais profundo. Né? Ele tá falando do mar mais profundo. Que foda, que foda. Kono ue no... Que foda, que foda, que foda. Preste atenção, o que o Shanks está falando é o seguinte, mas para isso ele precisaria fazer um contrato mais profundo. Konoe, profundo, mais profundo do que esse ele está falando. Ele está falando profundo porque o nome do contrato é do contrato do mar profundo, alguma coisa do tipo, só que profundo no sentido de mais intenso, de mais significado, porque ele vai ser mais controlado, entendeu? Isso é fantástico. Sabe por quê? Sabe por que isso é fantástico? Porque, como o próprio Shanks falou, o poder do Imo vem de uma Akuma no Mi, certo? Só que o nome do contrato, dos contratos de Imo, é qual? Contrato do mar raso, do mar profundo e do mar abissal, ou profundo. Só que tem um problema aí. O que acontece com os usuários de Akuma no Mi quando eles entram na água? Existe alguma possibilidade de tu gostar do Shanks algum dia? Afundam, exatamente. Eles afundam, mas mais do que isso, eles perdem os poderes. Eles não podem nadar! Então um contrato mais profundo é você perder a capacidade de controlar o seu corpo. Inacreditável! Inacreditável! Exatamente como está acontecendo com este pássaro. Inacreditável. Olha a poesia, a escolha precisa das palavras que o Oda tem para contar uma coisa simples, mas que é repleta de significado. Por quê? Porque tá literalmente com as bolinhas para mostrar que é importante. Maravilhoso. Enfim. E aí o Gaban tá perguntando, Nanika Gogaru no Ka. Tem algum problema nisso? Tem alguma desvantagem? Tem sim, a gente sabe que tem, né? E aí o Shanks fala, com o contrato, os Cavaleiros de Deus ganham uma Ningen Banaresta Kinryoku.
tô... Oxi, meu caralho. Senhores, espera aqui. Senhores, isso daqui é tão importante quanto o outro termo que o Shanks falou do imã. Lembra quando eu falei há poucos minutos atrás que a tradução dos termos Noryoku, Chikara pode ser a mesma coisa, mas é importante levar em consideração o contexto? Aqui é um outro exemplo. Este termo só foi mencionado até onde eu lembro, e claro, tem milhares de capítulos para ver, mais especificamente 1169, mas eu acho que esse termo só foi mencionado 2 vezes na obra. 2 vezes. A segunda, obviamente, é esta. Hexfy, qual foi a primeira vez que o termo Kinryoku foi mencionado em One Piece? Eu vou lhes dar uma dica. Foi em Wano. Existe um personagem que, quando teve os seus poderes descritos, falou que tem uma força no braço, no músculo, muito forte. Sabem qual é o personagem, senhores? Não. É um personagem que todos vocês conhecem. Afinal, ele é o protagonista deste mangá. Lembram quando o Luffy estava enfrentando o Kaido? Quando o Luffy se transforma no Gear 5 e os Goroseis estão falando do poder dele, eles usam o termo Kinryoku, que significa a força do músculo, a força do braço. E aí o Luffy fala, Mugi Mugi, Mugi! Exatamente. Safanob, meu pau. Sim. Então, 2 personagens foram mencionados como tendo esses poderes de essa força no músculo. Sim. E só tem, até onde a gente sabe, um tipo de Akuma no Mi que aumenta a capacidade do corpo. Qual é o tipo de Akuma no Mi que faz isso? Músculo total referência, calma aí. Kinnikuman, sim. As Zoans. Então, muito provavelmente, a Akuma no Mi de Imo é uma Zoan que tem a capacidade de dar o poder de Zoans a outras pessoas. Eu acho que a gente já pode falar que a Akuma no Mi de Imo é a Akuma no Mi de um deus. Como a do Luffy. Tem uma paramécia da força. Uma coisa é a força, outra coisa é o músculo. Mas isso aí já está sendo falado faz tempo, é verdade? Tudo agora é Deus? Não é tudo agora é Deus. Nós temos, desde Skypiea, 4 deuses. Desde Skypiea. Não é tudo agora. É assim há 20 anos. Cadê? Não, não é o mesmo termo. Boa, Hexfy. Não é o mesmo termo. Vamos lá. Hexfy está me corrigindo. É exatamente aqui. Sai, porra. Aqui, ó. Kakusei wa Gomu no Karada ni. Então, o despertar é o corpo de borracha, né? Saranaru Wanryoku. Esse é um outro termo para força. Não é Kinryoku, que é a força física, a força do músculo. O termo que eles usaram pro Luffy é Wanryoku. E eu quero ver se isso aqui vai ser mudado. Força no braço, força física, força muscular. Esse termo é um sinônimo pro outro? É sim. É sim. Eu quero ver se isso vai ser mudado na versão do volume. Pode ser que mude para manter. Isso é muito comum de acontecer em One Piece. Se isso for mudado, vai estar confirmado o que eu tô falando. Mas sim, os termos são diferentes.
tá? Esse Yoku tem a ver com Goku? Não, não tem nada a ver com Goku. Não. O nome do Goku, pra vocês entenderem, é... O nome do Goku não é nem com um só, é com 2 U's. Esse aqui, ó, Goku. Son Goku. Não, não é esse aqui, não. É esse passo aqui, ó. O nome do Goku no original é Son Goku. E esse nome é muito importante, vocês vão entender já é por quê. Eu sou um adulto, porra. Caralho. Cadê? Tá aqui, ó, o nome do Goku. Goku. Deixa eu pegar aqui. Os kanjis, porque o nome do... Diferente do nome do Luffy, o nome do Goku é escrito em kanjis, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses são os nomes do Goku. Será que ele vai mostrar no Jisho? Tá aqui, ó. O nome do Goku vem de Sun Wukong, porque obviamente é a referência do nome dele. Só que este kanji aqui, ó, é o kanji de céu. Roberto, por que o nome do Goku tem o kanji de céu? Porque o Goku pode voar. Só que não é Goku, não é Ku apenas, é Goku. Cadê? Porra, toda vez que são descarados. Então vem, é isto daqui. Tá? Goku no Daibouken, tá? Então vem esse nome, esse significado, né? Percepção, discernimento, entendimento, céu, vazio, tal. Vazio? Void? Exatamente. Porque da mesma forma que no kanji do nome do Goku, tem um termo em One Piece muito, muito, muito importante, que tem esse kanji, que é Kuhaku, que significa página em branco, como Kuhaku no Hyakunen, que significa o século perdido, né? Tá aqui o kanji, ó. Esse é o kanji de voar. E, Roberto, que kanji é esse daqui? Esse kanji está aqui. Porque esse kanji significa branco. Então, o século perdido é o século em branco. Porque o sol é branco. Entenderam? Então, enfim, para terminar, o que eu tô falando? O Shanks aqui, pra gente resumir, ele usa o termo que os Cavaleiros de Deus ganham um poder de Kinryoku, força física, tá? E o termo que é utilizado para se referir ao Luffy, que também é mencionado por um Tenryubito, no caso o Gorosei, é o Anryoku, que é a força no braço. E é por isso que quando o Luffy enfrenta o Kaido, ele tem força no braço. Entendeu? Porque ele é Amazon. Tudo bem? Entenderam? Acho que sei qual a origem desses deuses. Nunca vi ninguém falar. Ficará só pra mim. Depois você fala. O Passa Punk Records tem uma teoria sensacional sobre os deuses e sobre as armas ancestrais. Dá uma olhada lá depois. Pessoa que recebeu a cirurgia da imortalidade não poderia comer várias Akumas no Mi? Não sei. Porque a cirurgia da imortalidade significa que a pessoa não morre de velhice. Não significa que ela não morre de outras formas. Então não tem necessariamente a ver. Tá? Tudo bem? O Shanks, na sua leitura, ele chama o Imo de o Grande Mestre ou o Grande Mestre. Ele chama de Ontai, mas não é para confundir com o termo utilizado em Cavaleiros do Zodíaco. O termo usado em Cavaleiros do Zodíaco é Papa. Literalmente, porque o Grande Mestre do Santuário é o Papa, tá? Viu que ele tinha boa intenção? O inferno tá cheio de boas intenções. O mesmo inferno que tem demônios. Não é mesmo? E sobre todo dia ser seguidor de um tigre, aí é loucura, eu não sei isso aí não. Roberto, esse termo é usado no Sanji pela primeira vez. No Sanji? Então, Milgras, eu mencionei isso daí, porque eu achava que o termo que que o Shanks estava usando era o mesmo que foi usado pelos Goroseis em relação ao Luffy. Tem que ver se isso vai ser mudado. Vini, usa o Pix, pô. Assim, ó. Aí você manda pro Live Pix. Capítulo 1034, Sanji vs Queen, vou dar uma olhada. Mas, de novo, Milgras, a gente precisa ver a versão do volume. É melhor esperar. Não duvido que tenha sido mostrado, tá? Não duvido que tenha sido mostrado. Mas vamos esperar a versão do volume, que aí a gente faz uma análise melhor. Porque o Oda troca esse negócio. Se não for trocado, aí eu faço uma thread específica falando sobre isso, fechou? Mas sim. Demorou? Beleza. Vamos continuar. O que ele tá falando aqui, meu Deus? Deixa eu abrir aqui, porque eu mudei todas as porras das páginas. Eu não sei o que eu tô falando, eu não sei onde eu tô. Fudeu tudo. Pera aí. Eu cheguei a mostrar pra você. Mostrei, né? Mostrei aqui, beleza. Então isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já falou. Peraí que eu tô perdido, beleza. Aqui. Enfim, ele tá falando que eles ganham uma força descomunal e ficam imortais. Enkyu no Idoshi no Dare Abyss nas Seisei no Ryoku. De novo, no Ryoku. Ele tá falando que eles ganham uma força descomunal e ficam imortais. E eles também têm uma forma de se deslocar a uma grande distância
criando o abismo. Mas, de novo, Nouryoku significa que isso aqui é Akuma no Mi, com 100% de certeza, porque esse é o termo usado para um poder de Akuma no Mi. Eu acho que Imo tem o poder de Akuma no Mi. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas aqui ele está mais evidenciado porque o Shanks está... 2 vezes ele já falou isso, tá? Mas, em troca, eles precisam obedecer às ordens do grande mestre, independente de onde eles estejam. É isso? Yatsu no koe wa doma demo todoku. E a voz dele é os alcanços onde eles estiverem. Moshi keiyaku sureba harado wa yatsura no inari ni naru te koto nan da. Então, se o Harold fizer esse contrato, sona joukyo ka de goyoku na aitsu kara hito no keiyaku o odoru to wa ore ni wa omoenai. Então, se o Harold fizer contrato, ele vai ser uma marionete. Marionete. Lembra que eu mencionei pra vocês, no capítulos passados, que ele ia ser feito de marionete? Exatamente como o do Flamengo fez com o Rei Rico. Exatamente a mesma coisa. Tá, o que muda se tiver um termo ou não? Muda tudo, porque em One Piece os termos são importantes, caralho. Porque quando você usa o termo Nouryoku, você está falando que é um poder de Akuma no Mi. Quando você está usando outro tipo de poder, pode ser de Haki. É importante. É muito importante. Porra. Que loucura. E se o poder é de uma Akuma no Mi, ele tem as mesmas fraquezas que uma Akuma no Mi tem. Credo, hackear. Então, aí começou o Power Scale. É por isso que você está perguntando. Que loucura. Enfim. Ele fala assim, Haruda wa Kami no Kishidani wa Hairu Rekijai. Eu não acho que o Haruda devesse entrar para os Cavaleiros de Deus. E aqui... os raios de Haoshoku. Isso aqui é Haoshoku saindo. E se Haoshoku tá saindo, significa que eles estão se enfrentando dessa forma. É isso? É isso. Deixa eu tomar teu aqui. Espera aí, velho. Itai nanini Sudoroki ainda. Ele falando assim... Com que eu deveria ficar surpreso? Com que eu deveria ficar mais surpreso? O fato de você não ter sido morto depois de ter sido furado tantas vezes, ou de você estar tentando matar eu e os soldados. Nani dayo kono seriki. E que força descomunal é essa? Nani ga ta Harudo. O que houve, Harold? Shoki ni modore. Volte ao normal, né? Recubra a consciência. Ei, rei. Ou no Hiromae. Ele tá falando assim, guardas para a sala do trono. Ou Otomero, parem o rei. Sakura Shite Urareru. Ele perdeu a cabeça. Quem cá eles estão lutando? Isso aqui é rápido. Loki no Yatsudana. Foi o Loki de novo. Ah, não era aquele desgraçado. Koko Samo Skue. Salvem Vossa Majestade. Jokyo Hanase Harudo. Aí o Geru tá falando. Explique, Harold. Nanigata. O que aconteceu? E aí o Harold tava falando. Af. Geru-sama. Ore wa torikai no tsukanai koto shita. Eu não vou voltar ao normal. Ore wa kore kara hontou ni shoki ja nakunaru. Ii kara ki watashi no yutori ni shiro. Ele tá falando que não vai voltar ao normal. Ele tá falando pro Loki. Faça o que eu mandar, exatamente o que eu mandar. Kono shiro de okini koto o ari no mamaeru bafu no tamini tsutaero. Ele tá falando o seguinte: conte ao povo de Elbaf o que aconteceu no castelo. Exatamente o que aconteceu no castelo. Que eu matei os soldados e que desde o começo cometi várias atrocidades pra poder me juntar ao governo mundial. É isso? Pesado, hein? Peraí, isso. Não, mas veja bem, você não entendeu. Ele é um personagem cinzento com muitas nuances. Não entendi o que vocês estão falando.
Esse cara do Jaru soa como um traidor infiltrado? Não, o Jaru não é um traidor de absolutamente forma alguma. Quem ocupa esse cargo é o Oden, Harold é um santo perto dele. Não acho que o Oden seja pior do que o Harold. O Harold sabia que o governo mundial fazia. Ele sabia do que aconteceu em God Valley e ainda assim ele quis entrar para o governo mundial. Por quê? Porque ele provavelmente achava que o que os gigantes fizeram no passado era pior do que o governo mundial falou, ou que o governo mundial fez. Muito provavelmente ele pensava isso. E isso é mais uma prova do que eu sempre digo, que no passado não é porque a gente tinha é porque o governo mundial era filha da puta que a gente não podia ter algo pior. Eu digo o resultado final, o Harold é melhor para o Baf do que o Oden para o Wano. Então você está dizendo que os fins justificam os meios, é isso que você está dizendo? Harold incompetente. É engraçado que o Luiu fala que o Harold é incompetente, mas o Shanks ele não fala. O Shanks não é tão fodão? Ele podia resolver o problema, por que ele não resolve? O Shanks não é tão fodão, vai lá pra Mary Joyce, desce o cacete de todo mundo e resolve. Está cada vez mais provado que ou o Shanks é bucha, ou o Shanks é conveniente. Ou, desculpa, ou é conivente. Na minha interpretação, o que está acontecendo com o Harold são as consequências do seu pacifismo cego. Isso é fato? Isso é óbvio? Óbvio, mas seu problema com o Shanks é porque o pessoal acha ele bonzinho? Não. O meu problema com o Shanks... Eu não tenho nenhum problema com o Shanks. Eu acho ele um personagem fantástico. O meu problema com o Shanks é vocês acharem que ele é passa. Quando desde o primeiro capítulo o Luffy trata ele como um rival. Ele até se espelha no Shanks. Ele até quer ser como o Shanks, porque o Shanks é um personagem forte. Mas isso não significa que ele é um personagem bom. É bem diferente. Eu não sou da agenda da Shanks, pô. Estou aqui pelo caos. Você está aqui pelo Power Scaling, eu sei disso. Mas sim, eu prefiro que o Shanks seja um personagem cheio de camadas assim, do que fosse o contrário. Eu prefiro que o Harold seja um personagem assim, porque ele parece muito mais vivo do que outros. Como o Dragon, por exemplo. O Shanks e o Harold são personagens muito melhores que o Dragon, na minha opinião. Muito melhores. O Harold tá vindo a caminho de God Valley e se esbarrou com a tripulação do Rocks. Não importa, ele sabia. Ele sabia o que estava lá. Ele trabalhou como Cavaleiro de Deus, você acha que ele não... Ele fala aqui mesmo, nessa página, ele fala que cometeu atrocidades. Ele mesmo fala. Aqui tá o... Olha o que o Milgras falou. Alguém me mandou um print aqui. O Samaluz. Como foi o Samaluz que me mandou, eu vou ver. Peraí. O que o Milgras falou? Deixa eu carregar aqui. Puta, tá uma porra aqui essa internet, hein? Eu não sei como não tá dando lag, não tá derrubando tudo aí. Mas enfim, deixa eu carregar aqui. Vou fumar mais um cigarrinho enquanto carrega. Kinryoku, perfeito. É isso aí. É isso aí. Só que tem uma diferença muito grande aqui. Por quê? Porque a gente sabe que o Shanks, o Sanji sofreu melhoramentos genéticos, né? E os Cavaleiros de Deus não. Os Cavaleiros de Deus sofrem o poder no negócio. E é por isso que eu acho que isso vai ser mudado. Vamos fazer uma aposta? Quem quer bater essa aposta comigo? 10 reaisinho, só pra gente pela brincadeira. Eu aposto que o termo utilizado pelo Shanks em relação aos Cavaleiros de Deus vai mudar de Kinryoku, que é esse aqui, que pra quem não viu, esse termo aqui pra se referir ao Sanji, é esse termo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Kamino Kidan. Aqui, ó, Kinryoku. Esse termo que o Shanks está falando é o mesmo termo que o Sanji fala em relação a ele mesmo. Só que a gente sabe que o poder do Shanks foi feito por melhoramento genético. O poder dos Cavaleiros de Deus foi dado por Imo. Muito provavelmente atrás de uma Akuma no Mi, porque ele tá usando o termo Noryoku, tá? Que a gente sabe que é o poder de Akuma no Mi. Então eu aposto que na versão do volume, quando isso daqui sair, eu não vou me esquecer disso, esta fala do Shanks vai ser mudada de Kinryoku pra Wanryoku, que é o termo usado pro Luffy. Eu aposto. Quem quer bater 10 reais comigo? Mas esse Imo foi modificado geneticamente. Imo pode ser mudado. Os Cavaleiros de Deus não foram. Os Cavaleiros de Deus não foram porque o Harold não foi. Ou pelo menos não foi mostrado. Não é? O poder dele não veio de melhoramento genético. Veio de poder de Akuma no Mi, com 100% de certeza. Galera, o Harold ficou no navio o tempo todo. E daí que ele ficou no navio o tempo todo? E daí? Ele não sabe o que aconteceu em God Valley. E daí que ele não atracou em God Valley? E daí? E daí? Tipo, vocês não estão entendendo ainda, ou então vocês não leram a porra do capítulo. Tá aqui, ó. Prestem atenção. Aqui, ó. Somo ore wa sekai seifu kamei wo taigi meibun ni. Ele tá falando, eu cometi várias atrocidades. Ele está falando. Ele está falando para entrar pro governo mundial. Foi o Harold que falou.
Não sou eu que tô falando. Ele sabe que o governo mundial é ruim. Ele sabe. Claro que ele sabe. Que loucura. Ele tá falando aqui nessa página. Ou não é? O Harold fez o que fez com o objetivo de salvar o povo dele. Peraí que eu tô sem coisa. Fala, beleza, uma teoria sobre os estarem associados. Desculpa, Vini, eu não escutei porque acabou de acabar a bateria dessa porra. Contrapartes naturais dos dragões. Tigre branco, dragão verde. Por isso nas capas sempre tem um tigre. Eu faço questão de pôr a sua mensagem de novo, só um instante. Peraí. Deixa eu abrir aqui o LivePix. Todo mundo que manda mensagem terá sua mensagem não só exibida na coisa, mas ouvida. Porque eu ainda não ouvi. Perdão, peraí. Vamos ver. Cadê aqui? Mensagens. Incentivos, mensagens. Tá aqui. Tá aqui. Fala, perfeito. Bliss. Fala, beleza. Viu a teoria Teoria sobre sobre os os associados tigres. associados aos tigres, pois são contrapartes naturais dos dragões. É bem legal essa teoria, Vini Boy. Tigre branco, Que é o tigre e o dragão. Bem bacana, pode ser. Por isso Pode ser que nas sim. capas sempre E tem você um tá falando tigre isso que é porque o Garp, quando pequeno, ele tá em cima de um tigre, não é? Acho que é por isso. Bem legal, eu gostei disso aqui. Gostei muito mesmo. Pronto. Beleza, agora também mais as capas coloridas. Legal, gostei muito dessa teoria, vou estudar mais sobre isso e dar a minha própria opinião, pode ser? Beleza. Continuando. Vamos acabar o capítulo, né? E aqui ele tá falando. No fim eu fui enganado e foi isso que aconteceu. Eu vou terminar entregando o povo de Elbaf pra ser guerreiros escravos. Sentodore, guerreiros escravos. Toshite. Pro governo mundial, né? Safe, né? Pro governo. Aí o Loki tá falando, Nani tenda da Massareta. Ele tá falando, como assim? Do que você tá falando? Você foi enganado? E aí o Harold tá falando, desde o começo ele nunca quiser aceitar as condições. E ele tá falando, Koko-sama, Vossa Majestade. Yaru-sama, Loki ni Elbaf no Shouwo Kuwasetekure. Ele tá falando, Yaru-sama, o Loki tem que comer o legado de Elbaf. O tesouro de Elbaf, né? O legado, tesouro. Nandiato fala assim, o quê? Ele fala assim, Kami no Chikara. Kami no Chikara o eta watashi ni wa dare mo kateya shinai. Com o poder de Deus, ninguém mais vai conseguir me derrotar. E Elbaf vai se tornar escravo do governo para sempre. Isso é o oposto do que eu sempre sonhei. O oposto. Dakara kono Elbaf no Lekishijo Saiyaku no. Isso vai me fazer o pior rei de Elbaf, da história de Elbaf. Kami no Chikara. Então é o poder de um deus. Poder de um deus. Eu não falei? Eu não falei? Deus. Isso daqui tem coisa. Vendeu sua alma pro diabo, abandonou seu amigo e sua raça vai ser escravizada só pra nada pro Harold. O inferno está cheio de boas intenções, literalmente. O inferno. No inferno tem demônios. De um deus, o poder que deu Deus a ele. Kami no Chikara, o poder de um deus. Kami entre aspas, né? É o que ele está sendo dito aqui, ó. Kami no Chikara, bem aqui, ó. Perfeito? 3 opções para a faculdade lendária. Ela é risada do Loki. Dogahaha. Pois é, pode ser. Tudo indica que vai ser o cachorro lá, o lobo lá mesmo. Mas vamos ver, né? Ele fala assim. Omaega Koroshi Ognitsukeroki. Então, Loki, você precisa me matar e assumir o trono. Conte ao povo do rei idiota que eu fui. Me mate. Nao Agero. E faça o seu nome. Eleve o seu nome. É fazer o seu nome, né? Shindato no watashi no Hyoban nado do datei.
Taisetsu nanoa Erubafu no mirai da Soudaro. Fala assim, eu não dou a mínima pra minha reputação depois que eu morrer. O que importa é o futuro de Ebaf, não é? Mesmo no fim, ele continua pensando no futuro, no país dele, né? Antadoma de... O quão longe você tá na Ondarok? Por favor, Loki. Amai ni shika dekinai. Eu conto com você. Por favor, Loki. Eu conto com você. Só você pode fazer isso. Ah! E aí ele joga todo mundo longe. O Loki... Caralho. Aqui tá escrito, né? Gya! Jonai ni Zainingairu. Tem um intruso no castelo. O Harold tá sendo controlado, né? E... Kokuou, Vossa Majestade? Tobirao... Que sei eu. Tranque a entrada. Na... Sim, senhor. Yokumo Minao Antamo Harado Janai. Como ousa fazer isso? Você não é mais o rei Harold que eu conheci. Harado Datomo Tadashima wa. Eu sou o Harold, mas agora Ontai no Shinka. Sou um vassalo do grande mestre Ontai. Eu vou traduzir Ontai agora como grande mestre para facilitar, porque eu gostei de ser uma referência para Cavaleiro do Zodíaco, embora o termo não seja o mesmo. Eu gostei de o grande mestre, tá? Eu vou ver depois como o pessoal traduziu na versão oficial. Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Grande mestre. Eu não consigo pensar em uma tradução melhor. Dare Hitori Nigasanzo. Ninguém vai escapar. Konoshiro de Okitakoto wa Kougai Sase. Não vou permitir que descubram o que aconteceu no castelo. Caralho, capítulo bom da porra, né? Minanigero. Fujam. Sasageronda Konokuni wo Imu-sama. Sasageru. Eu vou oferecer. Esse Sasageru vem de Sasagero, que é, vocês já escutaram aqui em Shingeki no Kyojin. Sasagero, Sasagero, Shinzo Sasagero. Tá falando, eu vou oferecer esse país a... Eu vou oferecer ao grande mestre este país, que é um país de... gigantes. A referência dessa semana é Shingeki no Kyojin. Inacreditável. Eu vou oferecer. O termo que ele usa é oferecer. Sasageru. Shinzo Sasagero. Sasageo. Não Sasageo. Shinzo. Que loucura! E, da mesma forma que a ilha Parades Elbaf é uma ilha. Esse é o ponto. A cultura de Elbaf foi muito mudada pelo Harold e os personagens específicos citam Shin de novo. Shinzo, na verdade, né? Shinzo é o coração propriamente dito. Mas Shinzo é o coração físico. O Harold literalmente ofereceu o outro coração dele. A mente, Kokoro, é mente. Ele está sendo controlado. Caralho. O Harold não fala que vai dar Elbaf, ele fala que vai oferecer. Que loucura! Adorei. Enfim. E aqui ele tá literal... O que o Harold tá fazendo aqui? Quando ele tá andando assim? O que é isso aqui? Explico já, Sama Luiz. Noryoku e Kinryoku. Vamos lá. Noryoku. É isso daqui, ó.
Este termo vem de habilidade, tal. Só que Nouryoku significa o poder de uma Akuma no Mi em One Piece. Nouryokusha é o termo utilizado para usuário de Akuma no Mi. Só que o termo utilizado pelo Sanji é Kinryoku. Kinryoku é força muscular. O termo usado para o Luffy é Wanryoku, que é a força no braço. Literalmente no braço. Porque o Luffy, quando tá dando uma porradona no Kaido, ele fica com um braço gigantesco, lembra? Tanto é verdade que ele derrota o Kaido com um golpe bem gigantesco por conta do braço dele. Tá enorme, lembra? Quando ele usa o Bajirangan, é literalmente Wanryoku. Entendeu? Essa é a diferença. As traduções podem ser parecidas? Força. Pode, mas são diferentes tipos de força. E é por isso que a gente precisa diferenciar na tradução. Rob, ele está sendo manipulado. Como uma marionete. Sim, eu mencionei os capítulos passados. No entanto, o que o Harold está fazendo aqui? Ele está avançando e esmagando. Como é o nome de Attack on Titan no original? No original, o Attack on Titan é Shingeki no Kyojin. E o que significa Shingeki? Shingeki significa avançar, não esmagar. Avançar. Esmagando. Na verdade é o titã que avança, né? O gigante que avança. Inacreditável. E eu ainda não acabei. Qual é o poder do Eren, que é o gigante ancestral ou o gigante primordial? Kyojin é gigante, sim. Não é bem titã, é gigante. Kyojin é gigante, exatamente o mesmo termo. Qual é o poder dele? Ele tem o poder de controlar outros gigantes. Sim. Ele tem dois poderes. Ele tem o poder do gigante ancestral, do titã primordial, que é controlar os outros, e ele se transforma naquele, que literalmente avança e esmaga. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. Fantástico. Vamos continuar. Isso, Geirok. Rápido, Loki. Por que eu tenho que comer essa Akuma no Mi? Oyogenaku Nandaru. Pra ir e não poder mais nadar? O que aconteceu com meu pai? Com o velho? Por que a personalidade dele mudou tanto? Kunarok. Não, Loki. Anomiwa watashi no monoda. Não coma, Loki. A Akuma no Mi é minha. Aí o Loki fala assim, Omega Kuetandaru. Você que falou pra eu comer? E aí o Jaru... Onorega Kueba Sekai ga Owateshima wa Haruto. Se você a comer, o mundo vai acabar, Harold. O Loki. Eina. Haruto nya. Zetai watasna. Loki, não entregue pro Harold de jeito nenhum. E aí a cena do Yaru-sama
Caralho, essa cena foi fora, tá? Kaesyo yararu. Mukashantana. Mochita. Meikenda. Ele tá falando, Yaru, vou te defender. Ó, olha como muda a forma que o Harold fala. Antes ele chamava o Yaru de Yaruru-sama. Quer ver? Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Nesse balão, o Harold chama o Yaru de Yaruru-sama, né? De Yaru-sama. Só que aqui ele tá falando apenas Yaru, tá vendo? Significa que ele tá sendo controlado. Ele ele já perdeu a consciência, né? Ore wa miyokute Ragniro te ni hireru. Eu vou comer a Akuma no Mi e pegar o Ragni. Ragni é aquele martelo do Loki, não é? É, porque aqui tá escrito, é o kanji de ferro e o kanji de relâmpago. Trovão, né? Watashi wa shinai. Uau! Rato safado chegou. Pra variar, ele chega atrasado. Então foi por isso que os caras falaram, tá? Não, não é Meito, ele fala Meiken. É diferente. Pode ser que seja uma Meito, mas sim. O termo é diferente, mas talvez essa seja uma das espadas fudidona lá. Enfim, vamos ver. Gyabanka. Kwaeru. Omae nante koto ni. O Gold. Que Gold que? E aqui ele tá falando. O capacete me salvou, então não pegou na cabeça dele, pegou no capacete. Eu tinha mencionado isso, inclusive, no passado. Harold, o tomete kure, Loki ou Aseruna. Por favor, pare o Harold, não deixe ele atrás do Loki. E aí o Gaban tá falando, do mitemo Saiyaku no... aconteceu a pior coisa possível, o pior cenário possível. Harold, Mawari wo Yokumiro. Meu Samase. Ele tá falando, Harold, olha ao seu redor, veja o que você tá fazendo, abre os olhos. Shanks. Imondazo Fujimi no Karada. Então ele tá falando, Shanks, ter um corpo imortal é maravilhoso. Eu tô aqui, tá? Pra quem tá perdido. E ele tá falando, você se sente superior. Você se sente uma criatura superior. Kso, merda, Shanks, merda. Será que não tem jeito de quebrar a ordem que ele recebeu? Tlin. Korega era o Bafnitsu Tawareru. Kindan no Akuma no Mi. Então essa é a Akuma no Mi proibida que foi passada para a geração em geração. Que diabo é isso? Uau, Dareda. Fim do capítulo. Senhores, Roberto tem que admitir que o Shanks é foda. Ele chega pra resolver tudo, ele não chegou sozinho, ele veio com o Gaban. Começa por aí. Né? Qual a sua opinião de quanto tempo resta de One Piece pra nós? Pelo menos uns 3, 4 anos. Tem uma fruta no martelo do Haki? Do Haki ou do Loki? Pode ser. Martelo Akumada, ele só chega atrasado? Só chega atrasado, tá provado. Mas, senhores... Vou esperar o Ed, então. Enquanto o Ed acabar, eu vou fazer um negócio ali que eu tenho que pôr a roupa. Peraí. Tem que terminar minha roupa ali, peraí. Acabou? Me avisem quando acabar.
É. O que tá escrito na fala do Shanks? Tá escrito aqui. Nanto ka mere wo tokenei no ka tokenai. Aqui, ó. Mas não é esse kanji, não. É sim. Não dá pra dissolver a ordem, né? Não dá mesmo pra desfazer a ordem. Quebrar, desfazer, né? Não é no sentido literal, no sentido metafórico, né? Não dá pra quebrar essa ordem, não dá pra desfazer essa ordem, tá? Senhores, capítulo maravilhoso, adorei. Mas ainda não acabou. Porque nós sabemos que agora não é mais necessário apenas comer a Akuma no Mi. Ô, Lavi, você tá indo pelo jeito certo. Apenas comer a Akuma no Mi de um deus não é suficiente. A arte colorida do capítulo eu postei lá no Twitter, é muito linda, que é dos Piratas do Rocks, né? No entanto, a referência do Ragnir é meio óbvia, né? Todo mundo sabe qual é. A referência é o Mjolnir, que é o martelo do Deus do Trovão, né? O martelo do Thor, né? No entanto, o Mjolnir é um martelo muito diferente dos outros. Por quê? Ragnarok e Mjolnir, exatamente. O martelo que vem Rag vem de Ragnarok, né? Ele é extremamente pesado. Não é que ele é pesado, não. Porque o martelo escolhe aquele que pode erguê-lo. Apenas alguém corajoso, bondoso, digno e honrado pode erguê-lo. Isso só na Marvel? Exatamente, só na Marvel. Mas a gente sabe que a referência do Loki de One Piece é o Loki da Marvel. O Oda usou até mesmo o número lá. E apenas o honrado pode erguer este martelo. Apenas o escolhido pode erguer este martelo. Porque o martelo tem vontade própria. Como Akuma no Mi! Vocês sabem quem foi o último honrado a erguer a referência deste martelo? Foi um capitão. Quando ele fala assim, Avengers! Assemble. Não é mesmo? Steve Rogers, o capitão. Mas, senhores, tem mais. Porque o Mjolnir é usado para enfrentar... Isso daqui vai ser inacreditável, tá? Isso daqui é inacreditável. O Loki precisa enfrentar alguém, porque ele já enfrentou no passado alguém que tem o poder de um demônio. Não é mesmo? Alguém que tem uma energia demoníaca. Sim. Como os Cavaleiros de Deus têm uma energia demoníaca, eles têm literalmente o poder de demônios. E para enfrentar um demônio, você precisa de o poder de um Deus. Mas calma. Shanks, porra, meu Deus, é óbvio? Calma, não é tão óbvio assim. E, senhores, a última pessoa a ter erguido o Mjolnir foi o Capitão América na Marvel. Vocês sabem quem dubla o Capitão América na versão em japonês?
Quem dubla o Capitão América é um cara chamado Yuichi Nakamura. Yuichi Nakamura, eu sei de cabeça, porque eu já assisti todos os filmes da Marvel em japonês. Ele nunca dublou um personagem de One Piece. Nunca. E provavelmente tem motivo. Vocês sabem quem ainda? Muito bem. Porque Yuichi Nakamura, assim como o Capitão América, só poderia ter sido dublado por esse cara. Afinal, o único que pode erguer o Mjolnir é alguém bondoso, corajoso, digno e, acima de tudo, honrado. Porque este é o martelo de um guerreiro. Porque Thor é um deus guerreiro. E, por que eu estou falando isso? Porque quem dubla o Capitão América é o Yuichi Nakamura. E o Yuichi Nakamura dublou o honrado. Você não entendeu? Você ainda não entendeu? O Yuichi Nakamura é o dublador do Satoru Gojo. E Yuichi Nakamura nunca dublou um personagem de One Piece. Nunca. Vocês acham que eu tô maluco? Eu não estou, não. Vocês vão entender o que eu tô falando. O Roberto Coringol? Sim, porque apenas o honrado, cujo principal poder é este. Peraí, eu preciso de preto, porque isso aqui é preto. Vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não entenderam, mas vocês vão entender. O principal poder do honrado é este aqui. Ele fala assim: Ryoi Tenkai Muryokusho. Não é mesmo? Sim! Vocês esqueceram. Sabe por que vocês esqueceram? Porque, senhores, o pior cego é aquele que não quer ver. Muito provavelmente o dublador do Loki vai ser Yuichi Nakamura. Inacreditável! Inacreditável! Por quê? Porque Satoru Gojo, o honrado, que utiliza... Loki já tem dublador anunciado, eu não sei, eu não vi. Mas poderia ser ele, porque ia ser muito bom. Quando ele usa o Ryoi Tenkai, que é expansão de domínio, Muryokusho, que é o vazio infinito ou ilimitado, acho que é isso. Ele mostra os olhos. Inacreditável. Mas eu ainda não acabei. Tanto que teve a voz dele no material paralelo, me deu o link, eu não vi. Mas eu prefiro que seja o Yuichi Nakamura. A Jane Frost, não, ninguém leva a sério isso daí, não. Ninguém leva a sério essa merda aí, não. Esse filme é uma bosta. Sim. Calma. Calma. Mas, senhores, eu acho que essa referência de Jujutsu Kaisen foi bem boa. Pelo menos eu gostei de fazer, foi divertido. Mas eu não acabei. Não. Porque eles precisam enfrentar pessoas que têm maldições. A maldição do abismo. Não é mesmo? Sim. E eu não acho que a referência seja Jujutsu Kaisen. Não. Não. Eu acho que a referência é Jujutsu Kaisen módulo. Roberto, você está completamente maluco. Você é doente.
Quem são os vilões em Jujutsu Kaisen módulo? Módulo. Manda o link da voz do Loki, eu não sei, eu não vi isso aí. Quem são os vilões em Jujutsu Kaisen módulo? Quem tá lendo? São ETs! Imo é um alien? Possível. Nós temos os piratas espaciais, não temos? Eles usam capacetes de ETs para não respirar o mesmo ar dos outros. Os deuses astronautas. Inacreditável. Maravilhoso. Eu gostei mais da referência, pra ser bem sincero, é só... aparentemente a gente não acaba... O quê? Como é a história? Mentira sua, nós... Cadê o link do Icrezan? Cópia de Naruto pode não? Não começa não me irrita não. Cadê o link da voz do Loki? Porque vocês falaram que tem, eu não sabia que tinha. Não pode ser. Não pode ser, mentira sua. Se eu... aí é loucura, calma aí. Não pode ser. Vai tomar no cu. Não, aí é loucura. Isso aqui não tem nada a ver com One Piece. Isso aqui é... Você tá de brincadeira. Cadê o link original? Nós Crezan me mandou um link aqui. Eu não sei se foi o mesmo link que ele me mandou aqui depois. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Essa aqui é a zoeira de novo, não é a zoeira? É a zoeira, não. É esse, pô. Que é esse o quê, caralho? Vai te fuder. Sim. Querem ver os outros dubladores? Tem muito tempo que eu acompanho o Ishii Nakamura porque ele é um dos maiores dubladores do Japão. Ele dublou o Grey em Fairy Tail, ele dublou o Hawks em Boku no Hero Academia, ele dublou o Satoru Gojo, vários outros personagens, mas ele nunca dublou nenhum personagem de One Piece. Dublador escolhido pelo Oda? Os dubladores são escolhidos pelo Oda. Na verdade, isso realmente pode ser um indício, o vazio roxo. Calma aí. Foi legal, né? Eu acho muito massa fazer essas coisas. Você leu o Fairy Tail? Lógico que eu li. Óbvio que eu li. Vazio? Muriel Show. Aqui? Pera aí. Ó, vocês estão com palhaçada, né? Vocês querem fazer palhaçada com a minha cara. Eu vou mandando safanove. Vai te fuder, ó. Vai te fuder aqui, ó. Menzinho do já, filha da puta. Deleta essa mensagem aí, aqui, ó. Vai pro caralho aqui, ó. Vai te fuder essa mensagem aí, ó. Seu arrombado. Já falei que eu li Fairy Tail. Tudo bem? Enfim, vamos ver os outros dubladores? Quem é o dublador do Thor? Who dubbed Thor in the Japanese version of the movies? Quem dublou o Thor foi o Kenta Miyake. E ele fez a voz do All Might em Boku no Hero e do Kratos em God of War. Ele fez One Piece? Ele fala Watashi ga kita. Legal. Ele fez alguma voz de algum personagem de One Piece? Fez o Zanbai, fez o Morley, fez Jojo, fez um monte de personagem. Ah, legal. Quem fez o Loki? Who voiced Loki in the Japanese all the Marvel movies? Eu vou especificar porque, né? Daisuke Hirakawa. Tá, e o Daisuke Hirakawa fez One Piece? O Daisuke Hirakawa fez Jojo. Rob, eu tenho uma hipótese, vou te marcar no chat porque não cabe aqui. Tudo bem, pode marcar no chat.
Eu acho que o único jeito ela poderia me após o hack do rei na forma mais bruta e imensa igual a do Joy Boy. Perfeito, já foi mostrado, inclusive. Seria foda se amigo meu gata dublasse a Gunko. Cara, eu acho que nós teremos um dublador muito grande pro Loki. E eu acho que vai ser o mesmo dublador do Gojo. Porque seria espetacular. Absolutamente espetacular. Ou o próprio dublador do Loki, que ele dublou esse emo aí, que é esse personagem de Kimetsu no Yaiba. Eu não sei que voz é essa aqui. Mas é o bicho do trem, não é? É o demônio do trem lá. É, isso mesmo. Muito bom. Gostei muito disto. Tem que ser. Vocês se divertiram? Mano, essa correlação foi muito foda. Qual que vocês gostaram mais? A de Shingeki no Kyojin é mais óbvia, né? Mais direta. Qualquer pessoa conseguiria fazer. Mas a de Jujutsu Kaisen eu gostei muito mais. Live muito OP, top. O que importa é vocês se divertirem, caralho. Eu não vou acertar sempre, mas eu acho que vocês estão aqui mais pelas análises do que as coisas. Porra, essas duas ficaram insanas, bom demais. Muito obrigado. Que bom, então. É importante eu ter esse feedback de vocês, porque, né? Foi uma viagem mesmo, mó legal. Alguém me falou o seguinte, o Luigão. Roberto, você sabe que existe um período de tempo na história do Japão que é chamado de século em branco? Qual é que não é? Por causa da escassez de registros históricos? Sabia, Luigão. Muito provavelmente essa é a referência, inclusive. Olha a referência dos tigres no Twitter, vou dar uma olhada. Rapício, a melhor conta de água é o Relâmpago Rain. Então a fruta do Imo pode ter a ver com a água mesmo e não apenas tinta. É possível. Live boa demais. Muito obrigado. Quantas pessoas tem no chat ainda? Só pra eu ter uma ideia. O arco atual de 1000 capítulos atrás é Alabasta, onde tivemos a primeira, se não me engano, aparição de arma com Akuma no Mi. É verdade. Além disso, se o Ragni for uma arma com Akuma no Mi que se move sozinha, seria uma ótima oportunidade para o Zop usar like. A profecia do martelo 10 toneladas de Thriller Bark. Não somente isso, porque em Alabasta o Zop mente dizendo que tem um martelo de não sei quantas toneladas. Essa é muito boa, tá? Eu gostei dessa. Faça a teoria que eu divulgo. Eu gostei muito dessa. Essa foi muito foda. Todo domingo, Rob, as lives são brabas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. 91? Bastante gente, né? 89? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o VOD lá liberado para quem quiser ver. Eu vou sair para almoçar com os meus pais, né? Finalzinho de ano. E vou aproveitar as minhas férias, porque eu estou de férias. Só volto a trabalhar no dia 5 de janeiro. Tá? Melhor análise de capítulo disparada, muito obrigado. E eu já vou deixar claro. Eu acho que o dublador Peraí. Eu acho que o seiyuu do Loki vai ser o mesmo dublador do Gojo, que é o Nakamura Yoshii. E, né? Vai aparecer no Moreno? Vou aparecer no Moreno. Então o bairro vai estar vazio, são duas Akuma no Mi. São duas Akuma no Mi. O Rox mencionou que eram duas, né? Rox procurava o poder do raio da escuridão. Eu acho que ele procurava Akuma no Mi de deuses, né? Parabéns, feliz ano novo. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar o VOD lá liberado. Mais tarde eu faço a análise em thread explicando e deschavando tudo isso que a gente mencionou. As diferenças entre o termo Norioku, a diferença entre o termo Kinryoku e a diferença entre o termo Wanryoku. Quem eu acho que vai ser os dubladores, porque eu achei isso aqui fantástico, tá ligado? As correlações com o Shingeki no Kyojin e Jujutsu Kaisen. E mais tarde eu tô lá no Moreno pra ver o Vasco se fuder, se Deus quiser. Fechou? Então, se eu não falar mais com vocês até lá, um Feliz Natal. Boas festas, tudo de bom pra vocês e pra sua família. Um feliz ano novo. E que ano que vem o One Piece fique ainda melhor. Tamo juntão? E que o Flamengo seja campeão da porra toda de novo. Tamo juntão? Abraço. Tchau.